O título do livro, Constitucionalismo e Justiça Epistêmica. Nós conversávamos bastante sobre esses temas quando pensamos, uma participação no evento, só deverá ocorrer esse ano. O lugar do movimento constitucionalista haitiano de 1801 a 1805. O que eu queria dizer sobre esse livro, logo inicialmente, e aí a professora Maria do Carmo fala sobre fechar ciclo, eu acho que ela não está fazendo justiça à própria obra. A obra estabelece um programa revolucionário de pesquisa, em especial no sentido gnosiológico, para o campo dos estudos constitucionais. Eu vou falar isso não sendo um estudioso do campo. Minha área de pesquisa é a área de política criminal, portanto, tenho uma relação muito próxima do campo constitucional, mas eu respeito muito os campos e não me arvoraria um especialista na área, mas dizer da leitura prazerosa, da leitura desafiadora ao mesmo tempo que prazerosa, que é fazer dessa obra. A obra ela se desenvolve em basicamente 7 pontos, contando com a introdução e a conclusão, mas basicamente tem 5 capítulos internos, portanto. O primeiro capítulo é o Constitucionalismo Moderno, onde ela vai falar um pouco sobre essa aventura do constitucionalismo moderno, que se centra na perspectiva eurocêntrica. Segundo capítulo, desvelando a modernidade a partir da dinâmica colonial e do racismo. Ela vai trazer, então, os limites desse mesmo pensamento sócio-histórico. O terceiro capítulo ela vai falar um pouco sobre o embrião do constitucionalismo haitiano, a Revolução Atlântica Negra, e ela vai falar, então, sobre os 2 movimentos que vão constituir lá a Constituição de 1801 e de 1805. O quarto capítulo, Constitucionalismo e Justiça Epistêmica, onde ela vai fazer uma leitura, inclusive, filosófica dessa perspectiva, e eu vou falar um pouco mais detidamente sobre o que seria isso, uma coisa e outra, na minha abordagem do texto. E o último capítulo, onde ela vai aqui trazer uma novidade bastante inovadora, uma interpretação americana do movimento constitucional moderno colonial haitiano. Eu separei aqui algumas coisas, não é 2 pontos, basicamente, para tratar com um pouco mais de vagar, e eu até intitulei esses pontos. Então, eu queria pensar um pouco sobre, antes de falar sobre colonialismo e justiça epistêmica, como tratado na obra, sobre as revoluções liberais do século XVIII, o universalismo europeu e Hegel. Dizer que essa conexão, essa tríade de temas, ela nos traz até aqui. Eu queria fazer uma homenagem também ao professor Miroslav Milovic, alguém que eu sempre fico de conversar com a professora Maria do Carmo, e a gente acaba não conseguindo fazer isso. Mas é porque o professor Miroslav escreveu uma obrazinha pequena, chamada Comunidade da Diferença, onde ele faz uma distinção entre identidade e diferença. E ele vai colocar Hegel justamente nesse lugar da construção da identidade, como a valorização do mesmo. Isso que o Achille Mbembe vai também chamar como uma espécie de um autocentramento da perspectiva europeia sobre si mesmo. Um olhar que está sempre voltado para o espelho. Então, dizer que a gente tem um grave problema ao pensar a epistemologia ocidental, sobretudo porque a epistemologia ocidental ela não consegue dar conta de uma pluriversalidade da existência. A crítica epistemológica, a gnosiologia, é justamente um olhar sobre o subjetivismo próprio, de um olhar, de uma perspectiva que não atenta-se tão somente ao cânone europeu. A partir daí, serem taxados de relativistas ou coisas do gênero.
Então, o paradigma que vai constituir o constitucionalismo, e aqui entendendo o constitucionalismo como uma teoria da Constituição, o paradigma que vai constituir, então, o constitucionalismo moderno é justamente o paradigma da contenção do poder soberano, né, através de dispositivos normativos. Isso está no texto. Entender isso é central para compreender a obra, né? Então, pensar que é a partir dessa noção que nós idealizamos, inclusive fora da academia, a partir de filmes, contos, histórias, enfim, a gente vai constituindo isso como o único paradigma possível. Então, Constituição é mesmo o quê? Constituição é aquilo que contém o poder do Estado. A gente até hoje reafirma isso nos cursos de direito. Mas é possível pensar um outro paradigma constitucional? É possível pensarmos Constituição a partir de um outro paradigma? Claro que não, quando a gente está falando sobre constitucionalismo moderno. Claro que não, quando a gente está falando dentro de academias onde o eurocentrismo é uma necessidade. E o que a professora Maria do Carmo faz? Ela vai desobedecer essa ordem e vai dizer que nós podemos pensar, sim, outras formas de pensar o constitucionalismo. E que paradigma seria esse? Primeira coisa, e aí está no seu texto, é tentar entender que o paradigma eurocêntrico se funda e se articula a partir da perspectiva do racismo e da colonialidade. Então, perceber que modernidade não é outra coisa que não o verso ou anverso de uma moeda que vai constituir a nossa contemporaneidade, cujo seu anverso ou verso, por sua vez, seria a colonialidade. E pensar que a colonialidade vai, portanto, constituir subjetividades, vai constituir uma forma de fazer e viver que nos trouxe até aqui. Pensar a modernidade fora, né, ou excluindo a colonialidade significa necessariamente pensar de forma eurocêntrica. Né? E o que a professora Maria do Carmo faz? Ela vai incluir o colonialismo, ela vai incluir o racismo nos estudos da teoria constitucional. É por esse motivo que, para mim, essa obra, embora breve, né, eu não tenho dúvida, já falei com ela isso algumas vezes, estabelece, na verdade, um programa de estudos, um programa de pesquisa, um programa longo de pesquisa, provavelmente de revisão de toda a teoria constitucional. Por quê? Porque o outro paradigma é um paradigma insurgente. Eu coloco aqui na Europa a insurgência contra um soberano, né? Esse seria o paradigma presente, né, atual. Nas colônias, uma insurgência genuína contra toda uma forma de vida e produção, o que costumamos traduzir pela palavra escravidão. Né? Então, aquilo que a gente chamou de regime de plantation, ou mais tarde de escravidão, é o paradigma central que vai contra o qual, né, os haitianos irão se insurgir e a partir do qual irão constituir a sua Constituição. Afinal de contas, os haitianos olham para a França e tentam encontrar, né, um lugar para acomodar as suas ansiedades, as suas necessidades, e não encontram. Pelo contrário, a França irá manter a escravidão, vai manter o colonialismo presente no Haiti de então. Então, o Haiti vai, a partir da experiência da escravidão, da plantation, vai dizer, olha, vamos construir uma outra coisa. E é a partir dessa elaboração, dessa perspectiva, que a professora Maria do Carmo vai aí constituindo a sua noção de justiça epistêmica para pensar, né, a construção desse texto. Gostaria de trazer aqui uma citação do texto, do livro, sobre esse conceito que malgrado vai sendo perguntado pelas pessoas o que significa, quando a gente fala sobre justiça epistêmica.
No texto, nas páginas 67 e 68, a professora Maria do Carmo vai trazer. Em estudo dedicado a analisar as injustiças geradas pelo sistema colonial na Índia, Rajev Bhargava nos apresenta a noção de injustiça epistêmica como resultado da injustiça cultural proveniente desse sistema colonial. Para o cientista político indiano, injustiça epistêmica seria uma forma de injustiça cultural imposta pela colonização que ocorre quando conceitos e categorias através das quais as pessoas compreendem a si mesmas e ao mundo ou as suas estruturas epistêmicas são substituídas ou adversamente afetadas pelos conceitos e categorias dos colonizados. Uma estrutura epistêmica, para Bhargava, é um sistema de sentido e significantes gerado historicamente, sustentado coletivamente, por meio do qual um grupo entende e avalia sua vida individual e coletiva. Diante de tudo isso, a sua inextricável ligação com a identidade individual e coletiva, cada grupo deve ter acesso a seus próprios sistemas de significados e interpretações, às suas estruturas epistêmicas. Portanto, uma estrutura epistêmica é sustentada quando há uma transferência ininterrupta de bens conceituais e recursos de uma geração para outra. Ou seja, quando a gente fala sobre justiça epistêmica, o que a gente está falando é sobre valorização de uma outra forma de perceber o mundo, uma outra forma de construir. O que o texto dessa obra traz para a gente é revelar que todo aquele sentido tem um conceito muito importante do Achille Mbembe, que é um autor que a Maria do Carmo utiliza nessa obra, que eu gosto muito, acho muito interessante, que é a noção da lógica do falso. O que eu tenho chamado de lógica do auto-engano, mas seria basicamente a mesma coisa. Na trilha por constituir um mundo que espelhasse a sua realidade e, a partir dessa perspectiva, a sujeitar outras culturas, o mundo europeu vai produzindo uma forma de encarar o outro que falsifica esse outro. Esse outro nunca chega para esse mundo, né? A ideia do espelho. Ele é constituído na própria ótica europeia e nunca a partir de uma realidade própria e do seu lugar. O que a professora Maria do Carmo reivindica aqui é a possibilidade desse outro construir a sua lógica a partir do seu lugar. Mas agora, Cleison, tem como a gente fazer isso agora? Tem como a gente fazer isso sempre. Tem como a gente observar a experiência haitiana, como feito na obra, e perceber quais os elementos constitutivos próprios daquela experiência e fazer avançar no desenrolar do conhecimento contemporâneo atual, portanto. Então, o que eu percebo nessa obra, como já dito, nesse programa de pesquisa, é a possibilidade de radicalizarmos desde a raiz, porque radicalizamos inclusive a teoria constitucional, em direção a algo que a gente está vendo, né, em conflito constante. A gente tem toda uma perspectiva neoliberal que se joga contra todo esse jogo da diversidade, da pluriversalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, né, que está aí capitaneado por muitas pessoas, mas na teoria constitucional agora, pela professora Maria do Carmo, que acredita de maneira muito honesta e de forma muito, muito importante. Há um jovem pesquisador, uma outra pesquisa importante, que é o Marcos Queiroz, uma outra pesquisa importante, que não tem a mesma natureza, mas tem uma mesma intenção, né, de trazer o constitucionalismo haitiano para o centro das discussões e fazer um questionamento epistêmico e gnoseológico a partir disso. Então, eu não somente recomendo a obra, como entendo como fundamental